bom dia para você, bom dia para sua família. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia e bom domingo, Padre Juarez, e vocês todos também. Este é um domingo muito especial, domingo de Pentecostes. Nós estamos 50 dias já depois da Páscoa vivendo esse domingo, né, Dom Odilo? 50 dias após a Páscoa da Ressurreição. O Evangelho, o Dom Odilo sempre nos traz para a gente a reflexão do Evangelho. O Evangelho é João, capítulo 20, versículo 19 e 23. E é justamente, recebei o Espírito Santo. Né? E a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Né? Dom Odilo, para João, o Espírito Santo é enviado nesse momento. Né? Para o evangelista São João, né, o envio do Espírito Santo acompanha a ressurreição de Jesus. Jesus morre na cruz e entrega o Espírito. Já ali sinaliza, né? E ele entregou o seu Espírito, está escrito entrega o Espírito. Isso tanto poderia significar, ele morreu, como também indica, ele entrega o Espírito à humanidade, o Espírito, o sopro da vida. Isso. Entrega à humanidade o Espírito da vida, o Espírito Santo. E por isso Jesus ressuscitado dá aos apóstolos justamente o sopro do Espírito Santo. Sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, nessa interpretação do evangelista São João, é um dom do ressuscitado, o maior dom. Jesus ressuscitado nos entrega o fruto da ressurreição, que é o Espírito Santo. Que bonito isso, né? E, junto com essa entrega do Espírito, a gente já viu e até em outros momentos, né? Há também essa promessa e o mandato também, né, ligado, quem perdoar vai ser perdoado, quem não perdoar vai ser retido. Está muito próximo, muito estreita essa ligação também, né, daquele que recebe o Espírito, né? Sim, e antes ainda a paz. A paz, isso mesmo. O dom da paz que Jesus entrega aos apóstolos, que eles superem o medo, ou superem aquele pânico que os envolvia depois da crucificação de Jesus, e por isso eles estavam fechados no cenáculo, recebendo o Espírito Santo, e Jesus lhes dá também a paz e a coragem de sair, né? Igreja em saída, eles começaram a anunciar o Evangelho da misericórdia, do perdão. Deus não está a fim de condenar, Deus quer perdoar, quer que todos tenham paz. O Espírito Santo justamente é ligado ao dom da misericórdia, do perdão que é concedido graças à redenção que Jesus realizou por nós. Dom Odilo, a gente celebra Pentecostes, já era uma festa que os judeus celebravam, que era a festa das semanas, né? 7 semanas e tal, e acontece mais ou menos nesse período. Mas para nós, Pentecostes passa a ter uma conotação diferente. Tem um sentido totalmente outro, diferente, né? A Páscoa também era. Também era celebrada. A Páscoa, os judeus tinham e têm a Páscoa, mas a nossa Páscoa tem um sentido totalmente outro, novo. Assim, Pentecostes, os judeus têm a festa de Pentecostes, e tinham no tempo de Jesus, mas para os cristãos adquire um sentido totalmente novo, onde está no meio o Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo dado à humanidade como grande dom da salvação, o dom do ressuscitado. A gente usa a expressão Espírito Santo como alma da igreja, né? Por que alma da igreja? Porque a igreja é criatura do Espírito Santo, né? Jesus reúne os apóstolos, mas é o Espírito Santo quem dá força, vitalidade, fruto, né? Dinamismo à igreja. Então, alma não no sentido de alma espiritual, mas nós temos corpo e alma. O Espírito Santo não é a alma do corpo da igreja, não, é o animador. Porque a alma é ânima, né? O Espírito Santo é o animador, é o dinamismo, é aquele que promove, digamos assim, toda a vida da igreja a partir de dentro. Por isso, sim, se diz que o Espírito Santo é a alma, a gente podia dizer o animador da vida da igreja. Aliás, a igreja, ela se move justamente conduzida pelo Espírito, né? Claro, senão ela seria
ela seria uma realidade fóssil, né? Seria uma realidade de museu, de arqueologia, mas a igreja se mantém viva ao longo do tempo. A palavra de Deus também não é palavra fóssil, não é palavra de museu, de museu de linguagem, mas a palavra de Deus é sempre viva, atual, graças ao Espírito Santo que a mantém viva e impulsiona a igreja a realizar a sua obra. Quem mantém viva a igreja é o Espírito, né? É muita pretensão, de repente, nossa achar que nós é que fazemos a igreja, de repente. Nós conseguiríamos acabar com a igreja em 2 tempos se não fosse o Espírito Santo, né? Então é o Espírito Santo que sustenta realmente, que sempre de novo faz cair na conta, faz tomar consciência da realidade, faz perceber a verdade, faz as pessoas se arrependerem, voltarem-se de novo para Deus, a se converterem. E também a igreja se reorienta sempre de novo para a missão, de acordo com as circunstâncias do tempo, da história, da cultura, das realidades circunstanciais onde ela se encontra. Portanto, é o Espírito Santo quem orienta e anima a igreja a fazer isso. Dom Dilo, a gente costuma dizer também que a igreja nasce, né, nesse momento de Pentecostes também, né, que a igreja, como, né, poderíamos até dizer que hoje é o aniversário da igreja. Depende a partir de que ponto de vista nós consideramos este aniversário. Se é o momento que a igreja abre as portas e parte em missão e começa a realizar a sua missão, então é em Pentecostes que a igreja de fato nasce. Mas de fato a igreja se reúne em torno de Jesus, né? Os chamados primeiros discípulos, a própria a Sagrada Família de Nazaré. Isso, já é o núcleo inicial da igreja. Mas a igreja tem de fato um início com os primeiros discípulos e com o grupo dos apóstolos, dos discípulos que se reúnem com ele e caminham com ele. Dom Dilo, hoje também entra em vigor uma Constituição Apostólica, né, sobre a Cúria Romana. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, para a gente entender do que se trata. É verdade. Predicate Evangelium. Predicate Evangelium. O Papa Francisco fez esta reforma, estava promovendo essa reforma da Cúria Romana. Da Cúria Romana, que é o organismo de assessoria do Papa, digamos assim. O Papa não trabalha sozinho. Sim. Ele tem um corpo de colaboração, uma estrutura toda que o ajuda a realizar o seu trabalho no governo universal da Igreja. Isso se chama Cúria, a Cúria Romana. Como o bispo tem o seu corpo de ajuda, tem a Cúria diocesana. O Papa fez a reforma da Cúria e tem alguns princípios muito interessantes dessa reforma, onde, mais do que tudo, o acento que se dá àquilo que é a primeira missão da igreja. A primeira missão da igreja é evangelizar. Por isso, o primeiro dos serviços que está marcado ali na Cúria, primeiro dos serviços é o serviço da evangelização. E, portanto, o organismo que se chama de Dicastério para Evangelização recebeu uma importância renovada. A ele foram agregados outros organismos, como, por exemplo, a Comissão Pontifícia para a Catequese, né? Ela foi agregada à evangelização. Depois também o Papa quis colocar no organismo da Cúria Romana todo um espírito novo a partir da sinodalidade, a Igreja sinodal. Então, haver a constante interação entre os vários dicastérios. E é claro, ficou mais claro que a Cúria é o corpo de auxiliares por delegação do Papa. Isso se chama função vicária. E por isso não necessariamente tem que ser bispos e padres que trabalhem na Cúria, também leigos podem trabalhar. Também. Porque recebem do Papa a delegação específica para fazer aquele trabalho que não é necessariamente um trabalho de bispo e padre. Muito interessante, interessante. É uma mudança significativa do que era, Dom Dilo, não é tão radical? Ela tem basicamente a mesma estrutura, mas diria assim, a orientação interna bem renovada. É um novo espírito e, é claro, ela deve se manifestar ao longo do tempo, essa novidade da Cúria, não é que imediatamente nós estamos percebendo. A Igreja vai perceber isso com o passar do tempo.
Dom Dílio, nós terminamos, queria que o senhor desse a bênção para a gente nesse dia tão especial para a igreja. Com todo prazer, no dia de Pentecostes, e que hoje todos possam ter alegria também de participar das celebrações em suas igrejas, nas suas paróquias. Pentecostes é um momento grande, bonito na vida da igreja, em que nós pedimos de maneira renovada o dom do Espírito Santo também para nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.